Bom dia, uma ótima manhã para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Que alegria chegar até você, até a sua casa. Estamos começando mais um Manhã Viva diretamente aqui de Belo Horizonte, essa capital mineira, acolhedora, simpática, como eu sempre gosto de falar, não é verdade? Pois é, muitas pessoas hoje em dia estão vivendo um processo de emagrecimento, como eu estou vivendo. Você que acompanha o Manhã Viva tem acompanhado, estou nesse processo de Nutri-Coach. Graças a Deus emagreci 4 quilos em um mês. Estou aí na dieta low carb também, lutando, né? Graças a Deus, um dia após o outro. Isso é importante, um dia de cada vez. Não vamos ficar pensando projetos futuros, né? Mas vamos um dia de cada vez, que nós vamos chegar lá. Se Deus quiser, tem muita gente me acompanhando nas redes sociais, me incentivando. Muito obrigada. E vamos lá, vamos caminhar juntos que a gente chega lá, viu, gente? Um dia de cada vez. Mas tem gente que toma medicamento, né? Faz o uso de medicamento para emagrecer. E até que ponto isso é bom, né? É saudável? Será que é válido? É o que vamos conversar no Manhã Viva de hoje. E para falar comigo sobre isso, está aqui Lucas Pentil, que é médico nutrólogo. Bem-vindo, doutor, sempre aqui no Manhã Viva, né? Bom dia, sempre um prazer. Já fazia um tempinho que não aparecia. Já sim. Muito obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês de novo, para falar de um assunto super em evidência, né? Para estar esclarecendo aí todo mundo. Com certeza. E muitos mitos também, né? Com certeza. Doutor Leonardo Salles, também bem-vindo no Manhã Viva, que é cirurgião bariátrico e diretor do Instituto Mineiro de Obesidade. Bem-vindo, doutor. Obrigado pelo convite. Também está aqui conosco a Jamile e o Roberto, que também estão vivendo um processo de emagrecimento. Já passaram também, são como eu nessa luta, né? Verdade. Bom dia. Bem-vindos, bom prazer. dia. Já vamos conversar. Bom dia. A Mônica Jacob, que é gastrônoma, vai estar fazendo para nós uma dieta low carb, gente. Olha que legal. Uma dieta não, gente. Uma torta low carb. Ela vai estar fazendo uma dieta, Roselane, né? Dieta. Uma receita de uma torta de abobrinha. Então, presta atenção, já anota aí para você acompanhar também como se faz essa torta. Eu já aprendi e vou saboreá-la depois. Mas vou chegar aqui já para a sala de entrevista, conversar com meus convidados. Bom dia mais uma vez, né? Bom dia, Rosa. Bem-vindos ao Manhã Viva. Eu gostaria que vocês explicassem, né? Existem várias formas de emagrecimento hoje em dia, né? Principalmente na internet, tem uma gama de dietas. Né? Mas até que ponto é saudável seguir essas dietas? Existem dietas, né? Só através de alimentação. Existe a questão que vai ser o tema de hoje, que é com medicações e também os procedimentos. Dietas, desde que elas sejam dietas equilibradas, seriam a forma ideal de emagrecimento. Né? Eu gosto muito de sempre afirmar que ninguém precisaria de mais nada, nem de medicação, nem de procedimento nenhum. Uma boa dieta, um bom programa de psicoterapia, de atividade física seria o suficiente para todo mundo resolver o problema. Aí entram, às vezes, esse tipo de tratamento ele não é o suficiente para alcançar o objetivo. Às vezes o resultado é muito lento e o paciente precisa de um apoio. Né? Aí às vezes entra a questão de medicação, entra a questão dos procedimentos, balão, cirurgia, outras formas de acelerar esse emagrecimento para que haja realmente o tratamento. Quando a gente vai falar em tratamento do peso, é muito importante distinguir essa situação. Uma coisa é tratar a obesidade, outra coisa é o peso. O peso ele é sintoma da obesidade. Não basta você só emagrecer, você não vai estar tratando obesidade. Quando você trata só o peso e esquece de tratar a base do problema, você sempre vai ter recidiva dela depois. Eu gosto muito do exemplo que é igual tratar um paciente com pneumonia. O paciente tem pneumonia e ele vai ter como sintoma febre. Você pode dar um remédio para tratar a febre dele, o sintoma do problema. Mas se você não der um antibiótico, Causa, né? o dia que você parar de dar dipirona, ele vai voltar a ter febre, você não tratou a causa. Então, é fundamental que junto com o procedimento de emagrecimento, seja através de dieta, ou medicação, ou procedimentos, balão, cirurgia, o que for, se trate a base do problema, que é uma estrutura de estilo de vida, de relação com a dieta, que ela tem que ser trabalhada. Então, a real necessidade de uma boa psicoterapia para trabalhar a relação com a dieta, que muitas vezes está patológica,
atividade física que tem que ser parte do dia a dia. Os pacientes que normalmente eles estão com sobrepeso são pacientes que a evolução humana selecionou indivíduos que são mais capazes de reter alimentos e sobreviver à escassez de alimento. Então, são indivíduos, sim, mais aptos desde que haja escassez de alimento. Como há hoje a oferta infinita de alimento, esses pacientes eles sofrem com a dificuldade do controle do peso. Então, tem que ter atividade física para esses pacientes, sim. As tentações são grandes hoje, né? As tentações são grandes, é muito fácil se ter alimento de altíssimo valor calórico. É fácil e barato. É verdade. Na verdade, assim, com essa infinita quantidade de não apenas de alimentos, mas a gente tem observado que a incidência de doenças crônicas como diabetes, pressão alta, colesterol elevado, depressão, oriundo deste excesso de peso, novas abordagens têm surgido diariamente, novas técnicas, novos tratamentos baseados em dieta, e com essa grande quantidade de informações, as pessoas ficam muitas vezes perdidas, sem saber o que fazer, qual dieta, qual atividade física. E essa quantidade de informação que, quando não há filtro, né, na verdade, ao invés de ajudar, pode acabar prejudicando alguns indivíduos. Essa semana mesmo eu estava vendo algumas notícias sobre a dieta do pó. Na verdade, ela é do pó, exatamente. Essa é nova. E através dessa dieta, alguns meios de informação passam ela como uma dieta mágica, e por esse motivo algumas pessoas têm contraindicação total e já estão fazendo ela, e por esse motivo pode acarretar em alguns outros problemas. Então, por conta desse desejo, dessa busca pela beleza, hoje em dia algumas pessoas têm feito muitas loucuras, né? Então, hoje estamos falando sobre os inibidores de apetite. Nós vamos acompanhar, né, com a tela que vai aparecer, algumas causas que os inibidores também pode acarretar dentro do nosso organismo. Local de ação, inibidores de apetite, né? O sistema nervoso central, que é responsável por receber, ação no organismo, diminuição do apetite. Bom, eu vou ler aqui, os inibidores de apetite saciantes, o local de ação deles são o sistema nervoso central, que é responsável por receber e processar informações. Ação no organismo, diminuição do apetite, o aumento da saciedade, efeitos colaterais como irritação, insônia, ansiedade, taquicardia, boca seca e depressão. Então, assim, são efeitos colaterais muito fortes, né? Então, assim, compensa, será, fazer isso? E até que ponto é preciso entrar com essa medicação? A minha experiência ela é um pouco traumática com relação a medicações. Como minha formação é de cirurgia bariátrica, e meus pacientes são os pacientes obesos mórbidos, agora muito do balão é muitos pacientes sobrepeso, mas basicamente foi a minha vida toda, 17 anos tratando obesidade, a maioria foi paciente obeso mórbido. E a história de todo paciente de obesidade mórbida é uso de medicação, perda de peso, para a medicação e reganho do dobro do peso. Isso é a história de todo mundo, dá para preencher a ficha antes dele falar. Quando para de tomar remédio, o efeito sanfona da medicação ele é muito incontrolável. É muito difícil de você trabalhar um paciente que, quando você vai tratar a obesidade, não basta você pensar em emagrecimento. Você tem que pensar em emagrecimento e estabilização. Senão, aquele emagrecimento não tem sentido nenhum. E essa fase de estabilização com a medicação é muito difícil de fazer. Porque você deixou um organismo bioquimicamente muito desequilibrado. Então, é o meu grande contraponto à questão das medicações. Eu não acho que permite ao paciente fazer a fase mais importante, que é a fase de estabilização. Na minha opinião, a forma com que era prescrita e indicada muitas vezes era errônea. Não tinha uma capacitação adequada para profissionais estarem prescrevendo, e por esse motivo a incidência de efeito rebote chegava a ser a 80%. Para você ter ideia, o maior estudo feito com humanos utilizando a sibutramina é que o uso dela deveria ser feito por no mínimo 6 meses e a partir deste momento iniciar um desmame. Então, se o indivíduo perdeu o peso que ele precisava ou desejava em 2, 3 meses, independe, deveria permanecer o uso até no mínimo 6 meses e depois iniciar o desmame. Desmame pode ir por mais 6 meses ou até mesmo um ano, coisa que frequentemente não acontecia.
As pessoas emagreciam e abandonavam o tratamento. Muitas vezes também a pessoa recebia o medicamento e não tinha uma orientação quanto à dieta, sono, estresse e atividade física. Queria que o remédio fizesse mágica, Fizesse né? a mágica, exatamente. Outro detalhe, abordando a fisiologia, o tecido adiposo ele tem alguns receptores e quando a gente fica com a dieta restritiva por muito tempo, a afinidade desses receptores aumentam. Ou seja, quando ela for ingerir os alimentos que ela fazia ingestão antigamente, a absorção e o depósito disso, o armazenamento vai ser muito maior. No caso, o organismo sente a falta daquilo e quando ela vai ingerindo, ela vai armazenando. Então, por isso, a incidência do efeito rebote é tão grande. Meu Deus, vamos para os termogênicos então, né? O que são os termogênicos? O local de ação são em vários locais do organismo. Vamos passar. Ação é a elevação do gasto energético. E os efeitos colaterais é o suor excessivo, a perda muscular, complicações cardíacas. Qual que é a diferença do termogênico para o inibidor de apetite? Eles vão atuar diferente. O inibidor de apetite, ele atua realmente reduzindo o apetite do paciente, tirando a vontade de comer ali, né? O termogênico, ele vai trabalhar mais a queima de energia, em tese, ele aumentando o metabolismo do paciente. A pessoa vai transpirar mais? Em tese, consumir mais energia. Né? Isso resulta no organismo, doutor Lucas? Ajuda bastante. De todo o nosso gasto calórico total, 70% é do metabolismo basal. Ou seja, se a gente ficar em casa deitado, dormindo, sem fazer exatamente nada, a gente paga para sobreviver 70%. Os outros 30% é decorrente da academia, do trabalho, de outras atividades que a gente faça. Desses 70%, se a gente tiver com ele um pouco lento, pode atrapalhar um pouco na perda de peso. Por esse motivo, existem alguns termogênicos que aceleram um pouco o metabolismo. Mas de nada adianta tomar um termogênico se tiver uma dieta errada. Uma dieta irregular, não fizer nada, né? A pessoa não vai perder peso. Ela pode tomar termogênico todos os dias, que a perda de peso vai ser ineficaz. Pode dar ataque cardíaco por conta dos efeitos ergogênicos, né? Cafeína, ela tende a acelerar bastante, pode causar também irritabilidade, insônia, mas em uma dose controlada, em pessoas que realmente precisam, pode ajudar. Mas, infelizmente, é o que a gente não encontra com frequência. Vamos para os inibidores da absorção de gorduras. O que são esses inibidores? Eles atuam no intestino. A ação no organismo é redução da absorção de gordura. E os efeitos colaterais também são muitos, né? Deficiência de algumas vitaminas, distúrbios gastrointestinais, indesejados como a diarreia e a anemia. Sistemicamente, ele causa relativamente pouca interferência, mas ele está associado realmente a episódios de diarreia, às vezes constrangimento para o paciente, que pode até evacuar sem perceber. Pois é. Então, ele causa Se comer uma gordurinha a mais, problema, é um problema mais social do que físico mesmo, mas entre as medicações, na minha opinião, é das que menos interfere negativamente, né? É o mais tranquilo. Mais tranquilo. A pessoa só tem que tomar cuidado realmente em alimentar com a gordura, né? Porque pode causar um constrangimento. E por que esses remédios causam tantos efeitos colaterais no nosso organismo? É o ponto atual da ciência, né? Talvez um dia chegue uma medicação que ela consiga reduzir o apetite sem causar transtornos psicológicos, sem transtornos cardiológicos, com baixo efeito de desequilíbrio após a suspensão dele, que você possa fazer um desmame adequado, né? Sem desequilibrar a fase de estabilização para que o paciente tenha. Hoje não é esse nível tecnológico que nós estamos com medicações ainda que são precárias. Quando em boas mãos, por exemplo, o Lucas, eu sei que ele tem uma clínica, tem uma estrutura muito boa, ele se preocupa bastante lá em fazer um tratamento multidisciplinar bacana também, é diferente. O grande problema que eu vejo é que o brasileiro se automedica demais. Vai na farmácia, né? compra e toma. Vai na farmácia, pior, vai nesses fóruns de internet comprar medicação contrabandeada
que sabe lá até se é medicação, né? Isso gera um transtorno de saúde pública muito grande. Com certeza. Né? As medicações para emagrecer, quando em boas mãos, em mãos de pessoas que estão medicando seus pacientes de uma forma bastante consciente, podem ser positivas. Não quero generalizar e dizer que é sempre negativo, mas tem que ser em boas mãos. Mesmo assim, com o acompanhamento é o fundamental. Sim, né, doutor? É o fundamental. Não, fazer sozinho não dá certo. Tem que ser bem acompanhado por bons profissionais focados em fazer aquilo. Não é você ir no seu ginecologista, não me passa a sibutramina para eu tomar. Ele não sabe prescrever aquilo, ele não sabe retirar a medicação depois. Os efeitos colaterais. O efeito colateral depois vai ser ganho de peso. Pode ter certeza que vai. Essa medicação mesmo, né, da absorção de gordura, que é o Orlistat, tem vários nomes comerciais no mercado. Ele pode ser adquirido sem receita, né? Então, a pessoa pode ir numa farmácia, comprar a medicação, fazer uso dela sem orientação e para saber se tem indicação ou não. Muitas vezes o que acontece é, pelo paciente estar percebendo a perda de gordura, né? Durante o funcionamento do intestino, ele acha aquilo fantástico e passa a ficar ainda mais despreocupado com a dieta. Ele acha, olha, tudo que eu comer, eu não vou absorver a gordura. E muitas vezes o erro alimentar que já persiste, passa a ser pior. E aí ele, em alguns casos, tende a engordar mais ainda. Nossa, gente, é muito sério, viu? Então vamos tomar muito cuidado, vamos para o nosso intervalo e já vamos falar de inibidores de apetite e vamos ver também testemunho de pessoas que estão lutando pelo emagrecimento. Até já. Estamos de volta com Manhã Viva, hoje conversando sobre os inibidores de apetite, a atenção que devemos ter sobre o processo de emagrecimento que muitas pessoas estão vivendo, né? Infelizmente, no Brasil, estamos com muitas pessoas com uma taxa de obesidade alta, né, doutor? Interessante. O que é preocupante. Preocupante. Antes não era assim, agora o brasileiro, infelizmente, está atingindo essa fase de obesidade devido à má alimentação, né? Como nós falamos, é uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. O emagrecimento precisa acontecer aqui na nossa cabeça, primeiramente. Temos que fazer um regime da cabeça, né? Pensar magro primeiramente. Mas eu estou aqui com o Roberto e com a Jamila, que vai partilhar o que vocês vivem nesse processo de emagrecimento. Verdade. Bom dia, Rose. Primeiro, obrigada pela oportunidade. Bem-vinda. Então, eu fiz, né, parte aí desse pessoal que usou esses remédios para emagrecer e tive resultado, sim, mas a experiência não foi boa. Entendeu? Tive todos esses efeitos colaterais, principalmente a insônia, que me atrapalhava muito. Nossa. E era muito ruim, porque no outro dia tinha que trabalhar logo cedo, então não tinha disposição, né? Então, efeito faz, mas não é uma coisa saudável. Entendeu? Você chegou a emagrecer quantos quilos com o remédio? Olha, na época eu não cheguei assim a contar, porque a gente fica tão meio neurada que quanto mais, melhor, né? Mas eu me lembro que eu consegui chegar no peso que eu achava essencial na época. Entendeu? Mas depois tive tudo de volta em dobro, uma má qualidade de vida que para mim não foi bom. E como que foi o seu peso maior antes de tomar o medicamento? Meu peso maior foi 89 quilos. E depois, como que também atingiu o seu emocional tomando esses medicamentos? Então, a gente fica uma pessoa muito ríspida, né? Chega até alguns pontos, assim, de ser mais agressivo, entendeu? E de não ter tanta paciência. Igual eu tenho um filho, então a gente acaba, né, transmitindo isso para eles, coitado. Então, infelizmente, é um transtorno emocional mesmo na vida da gente. E além de tomar o remédio, você também também cuidava da alimentação? Ou era só o remédio? Não. Eu fazia parte do pessoal que acha que o remédio vai fazer aquela mágica. É a mágica. Isso. Comia de tudo, então. Então, eu só ficava com aquilo. Eu preciso tomar o remédio, que ele vai fazer o efeito que eu preciso, vai me dar o resultado que eu preciso. E eu só pensava em tomar o remédio, tinha que tomar todos os dias. Senão, o dia que eu ficava sem, eu já começava... É aquela dependência mesmo, né, que ele te gera. Então, eu passei por isso tudo. Pois é, então você pesava 89, né? Você isso. Chegou, depois você hoje está com 65, não é Exato. isso? E como que você então tomou a consciência e você conseguiu voltar, né, a emagrecer e estar com 65 quilos hoje?
Então, hoje eu me vejo outra pessoa, né? E agora com um pensamento mais saudável, porque a primeira coisa é mudar mesmo o pensamento, mudar a cabeça. E o tratamento tem que vir mesmo a partir daqui, né? Para você poder conseguir manter um corpo. E a mudança de hábito mesmo na vida da gente, a atividade física, regulamentar mesmo, fazer parte da sua vida. E as escolhas saudáveis também, né? É o essencial para que eu chegasse aonde eu estou hoje. E você é paciente do Dr. Leonardo, né? Sim, sou. Doutor Leonardo, como foi o acompanhamento com ela, doutor? A Jamile nos procurou, estava com um peso um pouquinho maior, né, Jamile? Sim, verdade. E o tratamento ele envolve tanto a parte técnica, né, onde a gente vai fazer aquele tratamento do sintoma peso, e foi feito um implante de balão intragástrico para poder tirar esse sintoma e emagrecer rapidamente. Isso tem um efeito motivacional importante no tratamento multidisciplinar, mas o foco principal do Instituto é realmente tratar a base. Então, foi feito um bom tratamento da parte psicológica, com um psicólogo, psiquiatra, foi feita uma parte de acompanhamento com a parte de endocrinologia e nutrologia e estimulado a parte de atividade física. Jamile é uma excelente paciente, ela cumpriu tudo e tem um resultado de acordo com os pacientes que cumprem o tratamento. E como que foi o processo dela, até mesmo emocional, nessa perda de peso? Eu acho que ela é melhor para falar disso, né, Jamile? Verdade. Mas foi muito bom, a Jamile ela aceitou bem o tratamento, né? Ela se identificou bem, a gente tem vários psicólogos, né? Porque às vezes não identifica com um, vai para o outro, mas teve um bom de identificação com os psicólogos, conseguiu fazer um bom tratamento psicológico lá, que não adianta. Tratar a obesidade é tratar cabeça de gordo. Se conseguir tratar a cabeça de gordo, você vai ser curado do problema. Se você não conseguir tratar esse problema, a cabeça vai te trazer de volta para a obesidade em algum momento. Como eu falei, né, tem que fazer uma dieta da cabeça primeiramente, né? Eu também estou vivendo esse processo. Estou no processo de NutriCoach, né? Também tenho acompanhamento com a psicóloga toda semana, né, com a nutricionista, onde ela me ajuda. Um abraço também já a Verônica e também a Carol, que é nutricionista. Toda semana eu vou, eu me peso, né? A Verônica me atende, né? Faz o acompanhamento e ela vai trabalhando, né? Os pensamentos sabotadores, os obstáculos, tudo aquilo que atrapalha, né? Que o meu emagrecimento, a minha relação com a comida, né? Que muitas vezes nós achamos que a comida é o nosso melhor amigo, nosso melhor companheiro, aquele que vai estar sempre... Não, mas é o contrário. Muitas vezes ele é o nosso inimigo. Né? A gente está fazendo um mal para o nosso corpo e não um bem, né? Mas agora também quero conversar com o Roberto. O Roberto é paciente do Dr. Lucas, né? O Roberto também sempre teve uma tendência a engordar, né, Roberto? E você já chegou a pesar 170 quilos. Sim, Rosane. Como que foi o processo? 170 quilos. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Eu vi você falando sobre pensar magro e é uma luta eterna. Quem tem essa tendência, ela vai te perseguir o resto da vida. Você tem que encarar isso para sempre. Vou te dar um exemplo. Há 10 anos atrás, eu fiz a redução bariátrica, mas eu não mudei a mentalidade. E passados 5 anos, eu tinha engordado praticamente tudo de novo. Nossa. Eu tinha chegado de 170 a 75 e voltado a quase 170. Nossa. E depois disso aí, aconteceram alguns processos, né? E que eu comecei a me ligar, ter uma mente saudável, praticar esportes, alimentação melhor. Comecei o tratamento com o Dr. Lucas Pencho, onde que não só eu segui o tratamento, mas como eu fui aprendendo o que era interessante fazer. E isso é um ciclo vicioso, você vai tendo resultado, melhorando, recompensa, melhorando, recompensa, melhorando. É de fato uma mudança de mentalidade. Quando você chega desse nível, pode passar alguns períodos da sua vida de maior estresse, maior trabalho, você vai pegar um pouquinho de peso aqui, um pouquinho de peso ali, é super normal, mas você já está com a mente adaptada e volta. Aí seja remédio, cirurgia, qualquer tratamento hormonal, academia, algum outro esporte, se você já mudou a mente e tiver um bom acompanhamento de um profissional, você vai se manter magro. Porque magro não é você estar gordo e magro um estado físico, é uma questão mais, diria, conceitual. Sabe? Eu quero ser magro, eu vou ser magro.
Inclusive, tem pessoas que estão um pouquinho acima do peso, que elas são magras de cabeça, e tem pessoas muito magras que elas, de repente, dão uma sorte ali, mas elas não estão acima do peso. Tem o né? pensamento de gordo, né? Exatamente, é uma questão de mentalidade. Uhum. E quando foi que você tomou a consciência? Não, peraí, o que eu estou fazendo na minha vida? Eu já fiz uma cirurgia e voltei a engordar, mas qual foi o momento chave que você tomou a consciência e a importância de tomar essa consciência? Então, foi curioso, eu trabalho muito na minha profissão, eu sou publicitário, e eu sempre dei muito valor ao meu trabalho. Só que um dia eu perdi um compromisso muito importante em São Paulo, justamente por causa da obesidade. O meu voo estava atrasado e eu não consegui chegar a tempo, né, não conseguia dar a corridinha, se atrapalhou com uma coisa ou outra, e eu perdi um compromisso muito importante. Aí eu estava vendo que aquilo ali não estava fazendo sentido. Se eu estava trabalhando muito, mas eu estava engordando. Uhum. E aí, estar gordo já estava atrapalhando muito, inclusive no meu trabalho, em todos os outros aspectos também, né? Aí, nesse momento, eu pus um basta e simplesmente não aceitei mais aquilo. E aí, a gente vai bater na cabeça, vai daqui, vai dali, aí depois encontra os bons profissionais nas suas áreas e vai seguindo aquilo ali e aí tudo vai dando certo, né? Mas eu acho que é muito importante, inclusive, a pessoa dar esse basta e não negociar mais, sabe? É importante tomar uma decisão, né? Exatamente. Tem que virar a chave dentro da gente, não é verdade? Se declarasse guerra contra aquele Estado, né? Você não vai mais aceitar aquilo. Não aceito mais ser gorda. Exatamente. Eu falei para mim mesma, eu já cansei de ser gorda, gente, cansei. Porque dói o joelho, dói as pernas, um cansaço, a coluna sofre, né? Sem dizer de colesterol, pressão alta, tantos problemas que a obesidade traz, né? As consequências. Então, eu falei até para a minha psicóloga lá, Verônica, eu cansei de ser gorda. Cansei. Eu quero ser magra, não é só porque questão de estética, mas é de saúde, né? Hoje estou à frente de um programa para apresentar, eu preciso passar uma credibilidade, não é verdade? Não é só questão de vaidade, mas também a beleza faz parte também, né, da apresentação, da televisão, e a gente precisa nos cuidar, não é verdade? Exatamente, inclusive tem alguns estudos mostrando justamente isso, pessoas que estão acima do peso, após um processo de emagrecimento eficaz, conseguem retirar medicamentos antidepressivos, conseguem melhorar a qualidade de vida, alguns conseguem relacionar, né, tanto amigavelmente como conjugalmente. Então, a qualidade de vida muda de maneira muito impactante. Não apenas nesse sentido, mas fisiologicamente também. Acompanho diversos casos onde a gente conseguiu retirar medicamentos de pressão, de colesterol, justamente pela perda de peso. E a própria ansiedade, né? Pessoas que sofriam de ansiedade, né? Eu sou uma pessoa que eu trato a ansiedade até hoje, mas com o tempo já estou muito mais calma. Nesse um mês para trás, hoje eu sou uma outra pessoa, estou muito mais calma, mais focada, consigo planejar as coisas com mais facilidade, planejar a minha dieta, planejar as minhas coisas pessoais. A ansiedade é um grande vilão quando a gente vai fazer o controle de peso. Se eu for perguntar, o sintoma mais frequente de todos os pacientes é a ansiedade. Né? Com certeza. Com relação a essa questão do emagrecimento, eu gosto sempre de falar que você trata por fora e trata por dentro, né? É verdade. Você trata por fora, emagrece, mas faz tão bem a alma, né? Você vê, Jamila, né? Você fala bem, né, Jamila? Você trata por fora, mas por dentro você vira outra pessoa. É uma coisa de dentro para fora, né? Precisa... A importância, né? Até como o Roberto viveu, a importância de começar interiormente, é uma decisão, né? O primeiro passo é o que você deu. Eu resolvi que eu não quero mais ser gordo. Eu quero emagrecer, quero curar da obesidade. Que não é emagrecer. Quero curar da obesidade. É o primeiro grande passo. Emagrecer por fora, isso vai te dar um bem-estar, né? Assim, muito grande. Né? Esse feedback que o emagrecer dá é muito importante. Fica mais fácil para tudo, a atividade física fica mais fácil. Até a própria psicoterapia, depois que emagrece, fica muito mais fácil. Com certeza. Passa na roleta do ônibus com tranquilidade. A atividade física, depois que você emagrece, ela se torna prazerosa, né? Antes, quando você está acima do peso, você vai para academia e você se acha, tipo, aquele ambiente para você se torna uma tortura, né? Quando você está
acima do peso. Fica cansado, Isso. qualquer coisa. É, Já tá e para sem a fôlego. mulher, né, a autoestima é tudo. Então, Com certeza. depois que a gente emagrece é outra coisa. Então, Mas queria que muito vocês bom. deixassem uma mensagem final. Nós já estamos, infelizmente, chegando ao fim do nosso bloco. Que vocês deixassem uma mensagem para quem está em casa e também vivendo, às vezes, os mesmos conflitos que vocês viveram. Então, a mensagem é acreditar nessa força que vem aí do interior, que é só a gente mesmo, que a gente pode fazer para mudar. Não tem ninguém que vai fazer por você, é você mesmo. Né? Se gostar, entendeu? Acima de tudo. E acreditar que você pode, que consegue sim. Isso mesmo. E você, Roberto? É basicamente isso, né? Ninguém vai fazer por você. E eu convido essas pessoas, né, que estão nessa luta a experimentar esse processo de autoestima, que é incrível. Você vai ver como você se trata diferente, o mundo te trata diferente e que isso vai te impulsionar. Você mudar a sua premiação por comida, que tudo hoje é comida, eu bati a meta, eu vou tomar uma cerveja de fim de semana, eu passei, eu vou no cinema, me empanturrar de Tomar um pipoca com sorvete manteiga. gostoso. Exatamente. Experimente essa recompensa que é a autoestima, que você vai conseguir. E não negocie, não tem só isso aqui, só isso aqui, não. Coloque um basta, porque quem manda na sua vida é você. Isso mesmo. E vocês, doutores, o que vocês deixam de mensagem para os nossos telespectadores? Eu acho que, primeiro, tomar a decisão que você tomou. De dentro, resolver. Eu quero me curar, eu quero resolver esse problema que está me incomodando. Né? Depois, vão tentar proceder coisas mais simples. Já está fazendo. Vamos fazer dieta, vamos fazer uma boa psicoterapia. Isso, em tese, resolve o problema de todo mundo. Às vezes, isso tem um efeito muito lento e causa o desânimo e o paciente abandona o tratamento. Quando acontece isso, a gente tem recursos também. Por exemplo, o balão que foi utilizado, que consegue dar aquele emagrecimento rápido para que o paciente realmente foque e consiga levar aquele tratamento multidisciplinar até o final e ter um bom resultado. Então, não desista do seu sonho. Se você quer tratar, trate. Primeiro, da forma mais conservadora, com dietas, atividade física, uma boa psicoterapia, que é fundamental. Não está dando conta desse jeito? Tem recurso também. Não precisa ser uma cirurgia, tá? Pode ser um procedimento muito mais tranquilo, é um procedimento endoscópico, fica 2 horas no hospital, vai para casa. Tem a parte chata, que nos primeiros dias enjoa mesmo, vomita mesmo, mas é só isso, tá? E focar em fazer um bom tratamento da causa. E sem tratar a causa, não existe tratamento da obesidade. Procedimento nenhum vai tratar a obesidade. Os procedimentos, eles tratam peso, né? Então, Isso focar em mesmo. tratar o conjunto. Na minha opinião, o indivíduo que passa por isso, primeiramente tem que reconhecer o problema, né? Não é só uma questão de festa de formatura, praia, aquela perda de peso momentânea. Ele tem que reconhecer, olha, eu estou passando problema, eu preciso de ajuda, seja de médico, seja de psicólogo, psicanalista, educador físico, enfim. Ela tem que ir atrás daquilo e reconhecer o problema. E uma coisa que o Roberto falou muito bem é que alguns indivíduos precisam entender que eles vão lutar contra isso a vida inteira. Outros passam por momentos episódicos. Exemplo, uma mulher que sempre foi magra e após a gravidez ganhou um pouco de peso. Em alguns casos como esse é mais difícil de conseguir ter o controle. Mas na maioria dos casos não. A pessoa mesmo após estar magra, estar bem, ela tem que ter consciência disso, que ela precisa brigar com ela mesma a vida inteira. Pois é, gente. Atenção, viu? Como nós falamos, é de dentro para fora. Vamos para o nosso intervalo e já voltamos mais conversando sobre emagrecimento, inibidores de apetite. E vamos aprender a fazer uma torta deliciosa. Espero você. Deus me deu a felicidade. Manhã Viva de volta. E quero falar que a Canção Nova está promovendo o acampamento Quem Como Deus nos dias 15 a 17 de setembro, na comunidade Canção Nova, com a sede lá em Cachoeira Paulista, no estado de São Paulo, com o tema Defendei-nos no Combate, com a presença do Padre Roger Luiz, Padre Serginho Salete Ferreira, Rogerinha e Alexandre Oliveira. Então você pode estar aí montando sua caravana, né? Entrar em contato pelo eventos.cançãonova.com e levar a sua caravana para mais este evento na Canção Nova.
Quero também mandar um abraço aos nossos parceiros na evangelização, a Campanário, Lavessa, LN Década e também ao Salão Maison Rochá. Obrigado pela amizade e pela parceria e sigamos juntos. E eu estou aqui com a Mônica, bem-vinda, Mônica no Manhã Viva. Vai estar fazendo para a gente uma torta de abobrinha. Isso dentro de uma dieta low carb, né, Mônica? Bom dia, um prazer estar aqui mais uma vez. E a Mônica Obrigada também tem um convite. testemunho, né, Mônica, de emagrecimento. Quantos quilos você emagreceu? Eu perdi 23 quilos, foi um processo de mais ou menos uns 8 meses, com reeducação alimentar e exercício físico. E você tomou uma decisão, né? Foi O uma que decisão. foi você tomar essa decisão, virar a chave para o emagrecimento? Primeiro, por estética. Eu não estava me sentindo bem e minha pressão estava um pouco alterada por causa da obesidade. Aham. E não estava fazendo bem, então eu dei essa virada na vida e perdi 23 quilos. Estou mantendo, graças a Deus. E não é fácil, né? Ainda É uma mais luta. uma chefe de cozinha. Nossa Senhora, gente, para quem trabalha com cozinha o dia Com inteiro, cozinha, fazer uma reeducação complicado. alimentar não é brincadeira. É complicado. E você optou pela dieta low carb, existem várias formas, né? Cada um vai ver o que se adequa melhor, né? Assim como ela, eu também me adequei à dieta low carb, né? E estou bem, graças a Deus, estou me adequando. E o que você vai precisar para fazer nessa receita? Na verdade, eu fiz a reeducação alimentar. Agora que eu estou começando com a low carb, inserindo algumas coisas, tirei a farinha branca, basicamente, e eu uso muito farelo de aveia. Primeiro porque ele é fibra e ajuda no trato intestinal e dá uma saciedade maior, então eu optei pelo farelo de aveia. E o farelo de aveia ele é diferente da própria aveia, né? Você estava me explicando por que ele tem essa diferença. é a fibra da aveia, só a fibra da aveia. E O valor glicêmico dele é muito baixo, muito né? baixo, E muitos nutricionistas não indicam, porque por causa da questão do glúten. Só que o glúten dele é por contaminação, porque ele é processado junto com o trigo. Então, o trigo tem glúten, mas ele, na sua essência, não tem glúten. Hoje já tem algumas marcas específicas que têm o farelo de aveia 100% sem glúten, que é só pela contaminação. Mas, para quem não tem a doença celíaca, isso não interfere basicamente em nada. Porque você vai inserir a fibra ali e o glúten muito pouquinho, que é só por contaminação. Para fazer essa torta de abobrinha, o que você vai precisar, Mônica? São 3 ovos. Eu já quebrei aqui para não correr o risco de ter algum estragado. Fermento em pó. Uma colher de sopa, Uma colher mais de ou sopa, menos. isso. Farelo de aveia. Frango, peito de desfiado. frango. Aqui eu triturei, dei uma refogada, triturei. A farinha ali tem qual é a quantidade? Aqui tem 3 colheres de sopa de farinha. O queijo parmesão. Também uma colher, umas 2 colheres. 2 colheres de sopa. E uma pitadinha de sal, pimenta. E aqui tem uma abobrinha italiana ralada. Crua. A abobrinha, 90% dela é de água. Então, para quem escolheu fazer essa opção de low carb, é o ideal, né? Ideal. A abobrinha. É. É a nossa parceira. E você vai E também usar o queijo, vou né? colocar a mussarela por cima, só para dar um acabamento ali. E a abobrinha, ela a cada 100 gramas tem 17 calorias. Então Nossa, é muito bem pouco, baixo. gente. Pode comer muita abobrinha. No almoço, na janta, no café da manhã, o dia inteiro comendo abobrinha. E aí, como que é a torta? Vamos passo a passo? Vou começar aqui. Bater os ovos. Uma leve batida aqui. São 3 ovos. Só para misturar mais fácil. É tudo na mão, né? Tudo na mão. Vamos usar isso aqui só para dar uma batidinha para misturar melhor. Aqui vamos colocar a abobrinha. Uma abobrinha já ralada. Essa abobrinha é muito fácil de encontrar. Qualquer sacolão tem. Ele é muito gostosa. Só misturar mesmo, a receita é bem tranquila de fazer. Mistura. E a gente come muito ovo, né? Muito ovo. Porque tem muita proteína.
E aqui eu tô usando o caipira. Melhor ainda, Melhor hein? ainda. Dá uma cor. Amarelinho, fica bem amarelinho. É. Aqui o queijo parmesão. Mistura bem. Mistura. O sal aqui, eu não vou colocar muito porque o queijo já é salgado. E o sal dá uma retenção de líquido aí. Quem já tem Problema de inchaço, então vamos colocar só uma pitadinha de sal. E as pessoas também que quiserem procurar também para comer esse tipo de alimentação com você também faz Faço. esse tipo de alimentação, Faço. né, mãe? E eu trabalho com congelado. Então eu faço esse tipo de receita congelada e a conservação é maior, né? Vamos colocar o frango. O frango é uma proteína magra. Pode ser usada também o patinho moído. É uma carne magra também. É, uma carne de boi magra. E aqui é opcional. O frango ou uma proteína, porque já tem o ovo, né? Então vamos colocar aqui. Quem quiser entrar em contato com você, né, Mônica, pode ser pelo Facebook, facebook.com/monica.jacome. Monica.jacome. Entrar em contato com ela para aprender também outras receitas, né? Variedades. Algumas dicas. Algumas dicas de alimentação também. Vamos colocar o farelo. O farelo, ele ajuda na consistência, né? E também dá liga, né, Mônica? Não tem como ficar ruim, não. A abobrinha, gente, muito boa. E o queijo. Agora vamos colocar o fermento, que tem uma colher de sopa. Misturar. Bom, como nosso tempo já é apertadinho, né, Mônica? A Mônica vai só ensinar a gente a montar aqui a torta, mas ela já trouxe até uma pronta, né, pra gente ver como que fica. Você tá vendo aqui como que ela fica bonita, assada, né, com queijo por cima, douradinha, né, apetitosa. Né? Tem gente que fala assim, mas eu comer abobrinha todo dia. Mas tem várias formas de fazer, viu, gente? É só procurar informações, receitas, que tem muita coisa boa para fazer. Lasanha de abobrinha. A lasanha também de berinjela. Tem muita coisa boa. E aqui eu untei com azeite, um fio de azeite, e tirei o excesso. E coloquei o farelo só para não ficar... Não agarrar. É. Agora coloca no aqui refratário. E ela solta uma aguinha também, né? Porque a abobrinha é basicamente água, né? Ainda tem o líquido do ovo. E depois coloca o queijo. Aí a gente coloca a mussarela, é opcional, se quiser colocar um pouco de parmesão só para dar uma gratinada. Eu quero convidar meus convidados a virem na cozinha, que nós vamos provar, então, a torta de abobrinha, gente. Aqui tá pronta, 30 minutinhos. 30 minutos de forno apenas, viu, gente? Rapidinho. A gente vai colocar depois e você já pode depois experimentar. E nós vamos colocar ali. Já ligou? Quer que ligue? Colocar bonito. Queria aproveitar, né, doutor, o senhor explicar, doutor Leonardo, a questão da desproibição dos medicamentos, os inibidores de apetite. É uma coisa que está mal entendida, que houve aquela situação de desproibir as medicações e confundiram muito com liberação de medicação. Nenhuma medicação foi liberada das que foram proibidas, na verdade. O que houve foi a desproibição. E o laboratório que quiser fazer aquele tipo de medicação, ele vai ter que apresentar novas pesquisas para a Anvisa, para mostrar a eficiência de medicação, para poder liberar novamente alguma medicação. Então, na verdade, nenhuma medicação voltou a ser vendida atualmente, daquelas que foram proibidas. Não está totalmente liberado, né? As que estão hoje vendendo são as mesmas que vendia há 6 meses atrás, são as mesmas. Então, gente, toma muito cuidado, não toma remédio sem uma prescrição médica, né, doutor? Sem procurar os médicos. Um profissional bem qualificado, né? Alguém que seja referência na área para que oriente bem. Porque isso é muito perigoso e, como a gente viu, traz muitos efeitos colaterais para o nosso organismo. Então, muita atenção aí, viu, gente?
O que você quer, uma coisa rápida, pode se tornar muito prejudicial para a sua vida inteira. Então, tome muito cuidado. Mas vamos agora para a nossa parte boa aqui, né? Vamos comer então a nossa torta de abobrinha. Corta aí, Mônica, do jeitinho correto, para a gente experimentar. Doutor Lucas, quer acrescentar mais alguma coisa? É importante o doutor Leonardo fazer essa colocação, né? Porque, na verdade, essas medicações eram proibidas, tanto para comercializar, produzir ou prescrever. Com essas questões burocráticas que tiveram agora, ela foi desproibida. Mas, na verdade, para ser comercializada, será necessário que empresas farmacêuticas façam testes com humanos, comprovando a eficácia, a dose ideal, para depois ela ser vendida. Então, é importante colocar isso porque nas mídias falam de uma certa maneira e, às vezes, a pessoa acha de modo ilegal na internet e quer fazer uso porque acha que pode. Não é bem assim. E provavelmente vai achar medicação que nem medicação é, né? Nesses fóruns de internet e tudo. Toma enganado, né? Exato. Ô, Mônica, você quer acrescentar alguma coisa aí da receita? Também do seu processo de emagrecimento, como você vive? Hoje eu cortei basicamente carboidrato, principalmente do almoço e do jantar. E é difícil, realmente é difícil cortar o carboidrato. O pãozinho do dia a dia é muito complicado. Cheiroso, não é fácil. Quentinho, né? É muito complicado, mas tem que ter força de vontade. E como eu trabalho com alimentação, tem que dar um exemplo, né? Como o doutor Leonardo falou, né, é curar a obesidade. Se você tem esse sonho de curar a obesidade, né, com certeza você vai ter uma gratificação, que é o resultado, que é o emagrecimento. Não é verdade? E vamos continuar na nossa luta, hein, gente? Sem desanimar. Vamos ajudar uns aos outros. E olha, gente, muito obrigada a participação de vocês. Doutor Lucas, doutor Leonardo, obrigada também, Roberto, obrigada, Jamila. Obrigada a você. Muito obrigada também, Mônica. Parabéns também, viu, pelo seu empenho. E vamos seguir juntos, viu, gente? Sem desanimar, rumo ao nosso emagrecimento, à saúde. O mais importante é visar a nossa saúde. Não é verdade? E a torta tá boa? Excelente. Muito boa? É importante saber isso, que é possível fazer boas receitas saborosas e de baixo valor calórico. Com certeza. Às vezes vai precisar um pouquinho de tempo, né? Hoje eu preciso de mais tempo para preparar a minha alimentação. Não dá para eu chegar e comer já, né? Mas a gente vai. Um abraço, gente, com Deus. CançãoNovaPlay.com. Assine já!